Estamos no ar com mais uma edição do Pod Coxa com vitória. Olha só, primeira vitória que eu faço aqui à frente desse podcast maravilhoso. O sorriso do Glauco diz tudo, olha só. Não é muito comum, Leandro Requena acertou o placar. Murilo Basso errou, né? O cara mais velho da mesa, né? Sábio. Esse daí tem anos e anos de escola aqui. Não me chama de velho, me chama de jovem há mais tempo. E eu sou o mais jovem. Com toda essa fisionomia. É, então, provando que eu não sei parece, nada, né? Você tá gasto, hein? Não sei nada de futebol. Esse é o coxo. Ele é o meme. Já viu aquele meme? Aquele meme, 28 Sim, anos. Tenho 28 anos. Joãozinho, 28 anos, estacionando Curitiba. Daí tem um velhinho lá do Jogos Mortais. Como é que é o nome daquele? O Jigsaw. Daquele seriado coreano lá. Seriado coreano da Netflix. Agora me fugiu o nome. É o Murilo. Enfim. Eles botam o velhinho lá. Murilo. Pedrinho, 28 anos. nosso- É tranquilo pra você. É o nosso vô coxa do Pod Coxa, é o Murilo. Não, mas ele tem que manter o personagem. Ele tem Não, que não é um falar personagem, que- é real isso. É verdade. Na Já edição, incorporou, inclusive, coloca um Já meme aí, incorporou. por favor. Né? Eu errei, pessoal. Eu fui humilde. Falei Vamos- que ia ser 1-0. Vamos lá começar então essa bagunça aí, todo mundo bem humorado com a vitória do Coritiba sobre o Atlético, Clássico Atletiba. Começando então esse Pod Coxa, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, claro, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, marque ali para você receber sempre as notificações de quando tem vídeo novo aqui no Pod Coxa. Se você está querendo ouvir também um podcast, não quer ver a carinha do Murilo, nosso vô coxa, do Leandro Requena ou do Glauco Gasparim, você pode encontrar a gente nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, vai lá, você vai ter também aqui no link da postagem do YouTube, tem todos os links para o podcast Pod Coxa aqui no 12 Esportes. Então vamos começar com o que interessa. Glaucômetro na tela para a gente saber como está o humor do Glauco depois desse 2-0 sobre o Atlético. Suspense. Vamos colocar na ver. tela. Será que Olha melhorou? lá, 17%, Ânimo. combinando com Tava os menos- 17 tava menos pontos. 2. Tava quase negativo, né? Tava Não em podia zero. ser negativo, mas daí era 0. Estava em 0, mas tem 17% só para ficar igual a pontuação do Curitiba. Alcançamos a pontuação na tabela, né? 17% tá ótimo, comparando a... O Murilo tinha falado que a gente só ia situação, né? alcançar o 17 pontos junto com o programa. É, não. Pois é. Então, hoje é o 12, a 12ª edição, É a né? Então o 12ª. Coxa disparou na frente. Disparou. Se a cada edição melhorar 17%, quem sabe? Tá bom. É a chance. A esperança. Eu tô sentindo. Como é que o pessoal fala? Enquanto tem bambu, tem Eu flecha. tô sentindo que o clima mudou. Já- aqui no já- Pod o cara Coxa. falou hoje pra mim, tá só aquele... O cara falou hoje pra mim assim, o Curitiba é aquele filho desgraçado que a gente tem, que sempre dá uma segunda chance pra ele. Bom, Aí eu perguntei, né, pros caras, pô, você acha que dá pra escapar? Os caras falaram assim, cara, o Curitiba é aquele filho rebelde que só faz cagada Você e a sempre gente sempre ajuda. dá mais uma chance. você sempre vai ajudar. Nunca vai largar da mão dele. Não. Bom, mas dizem os rumores aí que o Murilo Basso tem um fato novo Tem. para esse podcast. E É vem. verdade, Murilo? Tem Se prepare. tem um pronunciamento. Fiquei trabalhando aqui a E vem. Vamos boa ver. parte do dia nessa E vem. iniciativa aqui. Vou voltar no tempo aqui. Se a gente voltar, a gente lembra que a melhor diretoria da história, no começo do ano, propôs aquela inovação, né? Mudar o escudo do clube, Nossa senhora. né? Então, para marcar um novo momento. Não sei qual era o novo momento. E eles falavam que era a SAF que queria, Sim. depois a SAF assumiu e falou, não vamos mudar nada. Sim, mas a diretoria fez isso. É. Eu também fiz. Aí, velho. Tô marcando um novo momento no Pod Coxa. Pronto. Temos uma logomarca nova Aí vem. agora. Vamos ver. Por favor. Aí vem. Ó Veja lá. a diferença. Está pulsando. Ela mexe. Ai, meu Deus do céu. Então, tal qual a SAF. Sensacional. Arthur, é você? Isso. O mesmo nível intelectual do Arthur e da diretoria, eu É tive a inacreditável. iniciativa de marcar esse E momento. eu criei expectativa. Eu também. Assim como eu criei no início do ano no Curitiba, eu criei Com a nova expectativa, falava novo logo. escuro, eu falei, opa, fui ver aquilo. Sim. Aí agora Ele mexe. é o Arthur Moraes. É o visionário. Visionário. A gente não falou algumas edições atrás que melhor que o Arthur a gente fazia? É verdade. Então, é estamos verdade. provando aqui que melhor que o Arthur a gente consegue E fazer. com isso, arrisca você ter um contrato ali pra
fazer um rebrand, como é que é? Rebranding. da marca. Rebranding. Fala com os otakus. Rebranding. Contratar o Cadorini, eu contrato também, saca? Então, se for Você que desse está nos mesmo nível- vendo agora, eu quero saber, deixamos essa nova logomarca aí, Isso vai dar toque. ou não vai, Você vai dar toque nos caras. pode, Nossa, mexe. podemos diminuir a frequência, Não, deixar... trava. E tal. Ou vamos voltar então pro Vamos voltar pro pra logo bagunça. antigo. Mas ficou marcado, então. né? Assim, a gente se arrependeu como a diretoria e vamos voltar para Vamos fingir que não aconteceu nada. para o logo antigo. Isso aí, ó. aliás, Perfeito. aconteceu exatamente isso, né? Fingiram que não aconteceu nada, fingiram que não existiu. Voltou. que Tava tudo... Tá na geladeira. Tava tudo destacado nas redes sociais, né, do clube. clube, Todas as tudo. redes. Assumiu, a SAF sumiu o negócio, não se toca mais no assunto, desapareceu. Foi uma... E eu acho que era até melhor a gente não tocar nesse assunto. Vai que lembra, vai que alguém lembra. Vai que volta. O Justus tá bravo porque os caras ficam xingando ele no Instagram, ele vai que ele fala, vou trocar esse logo aí. Vou usar. Não, o Justo tá feliz, São Paulo foi campeão. Né? É, Então, tem isso, tem. Aproveitar que, enfim, vencemos, mudamos e não mudamos o escudo, mas não vamos esquecer dessa pataquada e vou reviver um termo que eu usei para outro fato aqui. Essa mudança foi uma das maiores desinteligências que isso é essa verdade. diretoria A pôde gente fazer, comentou né? sobre isso. Um negócio, assim, ridículo, não tenho palavras. Mas se ganhar do Galo, a gente vai deixar o negócio mexendo ali, o não, logo porque novo. daí tá funcionando, né? E geralmente essas coisas bizarras funcionam, né? Foi feito com toques de Feng Shui, Isso. entendeu? É. Até o Enfim, fim eu falo palavrão aqui. até o fim do ano a gente vai ter uns 3 novos escudos, se depender de mim aqui no programa. Então, só não vamos mudar a cor, né? Não vamos mexer nisso aí. Se mudar a cor, Deixa, é guerra civil, deixa né, assim, deixa assim o negócio. Quero saber, e aí? Qual que é o sentimento depois da vitória? É alívio? É um pouco mais de confiança? Ou foi o Atlético que jogou mal? Qual é o sentimento, Glau? O sentimento é que a gente ganhou o último campeonato que a gente tinha. É esse o sentimento. Porque a gente tinha esse jogo como uma expectativa ali de, não sei, dar o último tiro, alguma coisa nesse sentido. E pelo menos o Coritiba correspondeu. É um jogo importante ali pela rivalidade, pelo lado do torcedor, que vinha numa moral muito baixa. Não só o time, a própria torcida. Tanto é que a gente viu que foi um dos menores públicos, né, do Coritiba na Série A ali, foi o clássico. menor, né? Segundo menor. Qual Então, foi o primeiro? o maior foi contra o Bragantino, 35 mil. Não, menor. Menor? Menor? Podemos Se não me ver engano, aqui. foi contra Eu o já América. vejo. Se não me engano. Eu já vejo acho aqui, que foi já contra o confio. América. Se não me engano. Mas, enfim. Então, a torcida ali era um jogo fácil para 30 mil. Não tivemos, a gente sabe os Foi motivos. 20 mil no total. E só que a gente tem que exaltar também que quem foi apoiou, fez uma diferença. Muitas vezes a gente tem a torcida apoiando e tal, mas não consegue criar aquele fato novo ali no jogador. E dessa vez foi bem diferente. Quem estava lá ou quem assistiu pela TV conseguiu verificar que realmente os jogadores incorporaram ali o espírito guerreiro. Então a gente está feliz pelo jogo. Eu nem vou comentar sobre classificação, sobre possibilidades, porque para mim não mudou. Mudou o jogo. Teve esse jogo, a gente fez o que deveria fazer. É futebol simples que o Requena vem falando há algum tempo, que a gente não tem qualidade para sair jogando, para marcar a linha alta, para fazer alguma revolução, ultrapassagem, overlap, e não sei o que lá. Não tem. A gente viu, foi contra o Goiás, foi contra o Fluminense, foi agora, o Coritiba com menos posse de bola, zagueirando, dando bago no atacante. Com o espírito do time, né? Sim, lutando. o mínimo. O pessoal que se fala espera, que é o jogo né? físico, mas é a luta. E é o mínimo que se espera de um time de futebol, né? Porque a gente sabe que qualidade você não vai alterar ali no meio do campeonato. Você não vai ter um jogador que é nota 5, você não vai fazer ele virar nota 8 ali. Não vai. Por exemplo, nisso que você tá falando, o pessoal tá elogiando bastante o William Farias. Qual que é a função do William Farias dentro do campo? É o Leão. Chutar a bola pra todo lado, daqui a pouco o Correr, nariz dar na hora, né? carrinho, correr, se dar precisar, carrinho, faz uma cotovelada, porque tem que dar chamar o jogador pra cima e... Isso, não dá trégua pros caras. E foi isso que o Coritiba saiu ganhando no Atletiba. O Coritiba entrou com um espírito pra ganhar, um espírito de clássico. A gente sabe que não tinha qualidade? Sabe disso. Tem um ou outro jogador que a gente pode esperar um pouco mais ali e que esses jogadores tiveram destaque no clássico, né? Que no caso foi o Moreno e o Slimani.
E o resto é luta. O resto é disputar na jogada aérea, aquela bola que o zagueiro estoura no ataque. O Slimani, no jogo aéreo, como a gente já, desde quando ele foi contratado, a gente já frisava aqui que ele é excelente nesse tipo de jogada. Tanto no ataque quanto na defesa. O Slimani é um fazedor de gol, né, cara? Ele não é um artilheiro, centroavantaço, cara. Ele é um fazedor de gol. Sim. Pô, sabe, se a bola chegar por A cima... bola precisa chegar nele. Não só por cima, até por baixo também. Ele vai meter bola no gol. Mas por cima eu é a especialidade acho que por dele. cima é especialidade. Uhum. Pô, se a bola... É que daí a gente vai ver os laterais não são aquela coisa. Mas eu não vou criticar. Eu vou evitar a crítica hoje. Porque eu acho que até mais de 80% dos jogadores que entraram em campo foram bem. Nem todos foram bem. Eu não vou nem criticar os que foram mal, porque é um momento único aqui que a gente tem, que a gente pode tecer alguns elogios. Então eu vou aproveitar para elogiar esse espírito guerreiro, principalmente. E lembrar que o Coritiba, se jogar pelo menos com essa vontade, pode acontecer o que for, o resto do campeonato. Mas a torcida, pelo menos, ela vai ter ali um alento de que jogou, vai ter, a camisa. pelo menos tivemos vontade, Fizemos o que foi possível. Não foi aquilo que a gente tava vendo até o Atletiba, né? O time entrando derrotado dentro de campo, assim. Lutou, né? Só fazer a retificação ali, então, o jogo de menor público foi contra o Galo. 18.275. No começo ainda de toda essa tristeza. Não, era naquela sequência desgraçada lá que não fazia nada. Na primeira né? sequência. Isso aí. O Glauco mencionou que ele não vai criticar. Eu não sou uma boa pessoa, eu vou criticar algumas coisas. Acho que a gente tem que separar esse jogo em 2 pontos, né? Primeiro, enfim, ótimo vencer, né? Depois de muito tempo, a gente nem lembrava qual era essa sensação. Eu não 2 meses. Exatamente. O Coritiba não jogou bem. Não. Ele jogou dentro ali do que ele podia fazer, o que é ótimo, ciente da sua limitação ali. Muito da vitória do Coritiba passa pela incompetência do Atlético, porque eu nunca vi o Atlético jogar tão mal um clássico. Eles entraram com um salto alto, assim, Não, mas absurdo. aí eu tenho que te contrariar, cara. Calma. Eu gostei. Eu gostei da atuação do Atlético. Eu quero deixar aqui registrado que eu gostei. Na Se verdade, quiserem, assim, eu faço até parte do Capcast pra elogiar os jogadores do rival. O que aconteceu com o Atlético foi o seguinte, eles chegaram numa soberba, né? Sim, Porque acharam que eles já são o narizinho empinado por natureza, né? Aí eles chegaram numa soberba e falaram, vamos golear o Coxa. Quando viram que tava 2-0, eles não sabiam o que fazer. Que, na velho. verdade, o que Então, todo time tava que tava pare- enfrentando o Coritiba chega e faz, né? Tava hoje, parecendo mas, umas baratinhas tontas correndo dentro de campo ali. Só não foi mais porque... que o Coxa falta um pouquinho também ali. Foi na hora Não, e outra, tipo, o futebol hoje em dia ele é muito corrido, né, cara? Os caras cansam, né? Cansado. Sim. O Moreno, o seu Moreno não foi substituído porque não tinha quem pôr no lugar. E nem... Porque a função dele lá na frente, além dele armar todas as jogadas, é segurar os caras lá em cima também dele. todo mundo morreu, daí eu não tinha... Todo mundo morreu, não tinha como substituir mais todo ninguém lá, mundo. não E tinha mais além ninguém. disso, ele tá suspenso pro próximo Sim. jogo, né? Isso. Aí é uma abacaxi, usaram ele né? até o final pra falar, você já vai tá ter suspenso mesmo, você vai morra ter e tenha um descanso, infarto então. no campo e Mas depois a assim, gente vê ali. Impressionante o que ele jogou, né? Ele Jogou jogou muita tudo bola. no Mas ele campo. sempre jogou bem. Mas acho que foi a melhor partida Foi a dele. melhor Foi. partida dele. Teve Mas ele bola jogou na trave, coletivamente. E sabe deu como que ele assistência. jogou, né? Você lembra que eu falo aqui que os argentinos eles têm aquele barco do Enganche. Boca lá, o enganche, o barco do Boca lá. Vai jogar amanhã contra o Palmeiras, ele faz isso, ó. Ele pega da esquerda pra direita, da esquerda pra direita, da esquerda pra direita, ele fica numa linha, ele E não quando fica... você viu, ele fez 8 km. É, Sim, só de direita pra Direita pra esquerda. esquerda, só. direita pra Tá esquerda. morto. Ele só. jogou assim. O retrovisor. Jogou livre. O Ele- Kozlowski colocou o Sebastian Gomes pra marcar, É. pra cobrir a função que era pra ser o Moreno ajudar. Exatamente. Falou, Moreno, agora você só... Você faz só a tua. joga Aí com a ele, bola. uma hora ele Só tava na joga com a esquerda. bola. Tá. E ele- Lógico que ele joga mais pela esquerda. Ele Sim. vai pra esquerda naturalmente. Natural dele, mas ele ele faz direto isso. Mas ele tava na tinha direita. liberdade. Ele é o tinha jogador liberdade. com mais dribles certos no campeonato. Sim, Ele pra é bom driblar, jogador. pra driblar Cara, se esse cara tivesse um time bom em volta dele, ele... Pum. Não só ele, o Seba, o que ele jogou bola nesse jogo, assim, na função tática. Na ele função foi tática, o absurdo, Seba cara. é que dele não aparece pro torcedor, né? Aham. Ele não, A às vezes hora não que aparece pro torcedor porque ele faz o trabalho sujo, A digamos. hora que esse menino conseguir jogar na dele, vai ser um upgrade, assim, absurdo ali. Mas, enfim, o time não jogou muito bem, mas jogou dentro do que podia, e eu ponho muito na conta, enfim, méritos nossos, obviamente, mas o Atlético entrou, como você falou. E quando tava o 2-0 ali, já não conseguia fazer Já não sabe mais mais nada ali. Tirando esses três que vocês citaram, Slimani, Moreno e o Gomes, quem mais chamou a atenção? O Willian jogou muito bem ali, e tem muito mérito do Bianchi, que apesar de ser Eu acho ser que o grosso, sistema defensivo, ser grosso, né? o Coritiba ele teve a humildade de saber que não ia conseguir marcar lá Sim. em cima, não Jogou ia conseguir atrás, fazer um jogou jogo fechadinho. refinado, não ia ter ultrapassagem de lateral. Aí nisso, o Kozlowski foi inteligente, viu que o Jamerson tá numa fase ruim. Nossa, E falou, entrou, olha, eu ia chegar nas críticas. Pelo amor de Ele, Deus. ele falou, Olha olha que meu amigo, coisa. vou colocar um jogador mais experiente aqui, você só faz feijão com arroz, Vitor É porque Luiz, o você Vitor- não é que sobe. o Vitor Luiz, ele faz aquilo faz que você falou, isso. né? O terceiro zagueiro É. que não é zagueiro. Natanael, você é melhor só na marcação também. Ele tirou o Rainer, né, que é mais ofensivo.
fica Natanael, fica uma linha de 4 aqui bem consistente. 4 zagueiros, praticamente. Quase zagueiro. 4 zagueiros praticamente, que não subiu. Até porque William Farias... Até porque o Natanael, se depender do cruzamento dele, o Slimani morre de fome. Então é melhor... Daí o William Farias na frente da zaga ali, fazendo para-brisa, né? Vai pra um lado, vai pro outro, correndo, dando bico. O time do primeiro pronto, você tem uma consistência mínima defensiva, pronto, você alivia até o trabalho do goleiro. O Gabriel teve uma das melhores notas nos aplicativos. Teve uma defesa só que, boa no jogo, né? Só que se a gente for ver, ele fez 5 defesas. A maioria foi de longe, foi sem chance de gol. Chance de gol mesmo teve aquela meia bicicleta do Romulo. Que assim, também foi bem perto dele, né? Que também, assim, mas o goleiro... que foi um lance um plástico, goleiro de né? Série A Chama tem que atenção. defender. Mas ele não estava defendendo. Exatamente. Então a gente dá um elogio porque pelo menos time recuperou um pouquinho. O time do primeiro tempo não tenho nenhuma ressalva, pouca gente destacou. Eu sei que na hora que a bola chegou no ataque ele foi trágico, como sempre tem sido, mas o que o Diogo Oliveira correu na ponta ali também, cobrindo, marcando, foi absurdo. Chegamos que é a função dele, né? Sim. A função dele, é é o trabalho lateral, sujo. O primeiro jogo que ele fez a função dele, que é o que é o embate correndo. físico. Ele não aguentou o jogo inteiro. Você estourava a bola nele, no Slimani ali, os dois... A briga com o zagueiro, né? Nada com o zagueiro, cara. Ali. Porque é assim que funciona o futebol, né? E aí a gente chega no segundo tempo que o Glauco disse que não tem críticas. Eu vou criticar. O Jamerson quis entregar o jogo ali em alguns momentos. O Jamerson não quis, provou, né? Perdão, mas pelo amor de Deus. Estava certo de tirar ele, né? Sim. Ele entregou 2 vezes. Ele tentou muito, com muito. 2 lances, quase saiu o gol do Atlético em cagada dele. E também, a hora que o Andrei entra, a gente perde um pouco do poderio de marcação ali, perde mais a bola, mas melhora um pouquinho, né? A saída de bola. É que o Andrei acho que não casa com esse estilo com mais estilo, rústico aí dele. Exatamente. Eu vou falar já aqui, ó. Eu botaria o Andrei no lugar do Moreno. Eu acho que é uma das opções. Ele fazia a função do Moreno daí. Pra ele ficar solto lá na frente. Porque nós vamos ter que jogar fechadinho contra o Galo. Porque ele tem passe, tem técnica. Exatamente. Nós vamos ter que jogar fechado contra o Galo. Isso acho que a gente vai discutir até depois. Né? Então, eu já tô vamos deixar antes, assim. Eu quero saber, e o nó tático do Kozlowski no Wesley Carvalho? É que o Wesley Carvalho é fraco, né? Vamos falar o nosso bom português, né, cara? Eles inventaram... É que o Atlético é metido a inventar treinador. Lá inventaram um treinador agora lá que o cara é fraco. Sabe? E ainda levou azar de perder o melhor jogador do time dele, que surgiu nos últimos 20 anos do Atlético, lá, que é o tal do Vitor Roque. Ele levou esse azar. Ele levou azar também do Vitor Bueno. Também tá numa boa fase quem arma as jogadas. Os dois jogadores diferentes ali. Ele perdeu pro resto do campo. Perdeu, então, não vai ter mais, e o outro tá suspenso. Aí o Kozlowski foi muito esperto. Sabe que eu vi antes do jogo, quando saiu a escalação, torcedores criticando a escalação, mais uma escalação que é covarde e tal, mas não foi assim, acho que foi uma estratégia inteligente. Estratégia, eu elogiei muito o Thiago Kozlowski nesse jogo. Se puxarem aí os outros programas, eu critiquei ele nos outros. Eu também. Mas esse jogo em específico, ele foi muito esperto, que como a gente citou ali, ele deixou o Natanael e o Vitor Luiz mais postado atrás, ele matou a velocidade dos pontos do Atlético. O Canóbio tem muita velocidade, mas se ele não tiver espaço para driblar, ele é nulo. Ele foi anulado. E ele era a única válvula do ataque do Atlético. Aí o William, caloteiro lá. Horroroso. William Bigode. Ele tá... Ele tá final de carreira. Ele tá final de carreira. Ele nunca foi um centroavante, aquele fixo. Ele já era mais um segundo atacante. Agora, no final de carreira, ele só consegue fazer a função centralizada. Mas ele jogando desde o início, ele foi completamente anulado. O Henrique e o Kusevich comeram ele com farinha. E o Kusevich dessa vez jogou como zagueiro, né? Não inventou moda, ele não achou que ele era volante. Qual que era o erro do Kusevich nos outros jogos? Querer ser volante. Exatamente. O Coritiba ia marcar lá na frente. Vamos marcar pressão, vamos atrapalhar a saída de bola. Aí todo mundo se adiantava, os zagueiros na linha de meio campo. O que o Kusevich errava? Ia dar o bote, errava o bote. Ficava os 3 atacantes contra o Henrique correndo de costas. Qual que é a chance disso dar certo? Era óbvio que dava errado. Dessa vez, não. O Henrique e o Kusevich lá atrás... Se acertaram. E até nesse esquema, se o Kusevich tem uma cãibra mental, que às vezes ele tem ali, entra um ar no cérebro dele, ele quer ter um ele quer ter um rompante, você tem uma linha de 3 atrás, né? Porque os laterais são fixos, tem gente sabe? Não então, que eu esteja permitindo você fazer isso, Kusevich. Não é pra fazer. Tá? Mas, se acontecer... O Murilo, próximo podcast, ele vai fazer que nem o Neto fez com o Yuri Alberto. Ó, tá vendo aqui? Ó, você não pode ficar aqui, Yuri Alberto. Você tem que ficar aqui. Tem que ensinar o posicionamento. Não adiantou. A gente pode trazer um campinho pra ele mexer, as posições, tudo. Vou analisar taticamente. Entendo muito de futebol pra ele fazer. Mas foi o primeiro jogo em 8 jogos sem sofrer gol também, Isso era né? uma vergonha, cara. Não só a sequência de derrotas.
Era as lapadas que a gente tava tomando, né, cara? Era 5, era 3, era 5, era 3, cara. Isso era uma vergonha. E a gente aqui reclamou do Kusevich, também deu uma criticada no Gabriel. Só que, pô, a gente ia ver os lances, era erro individual. Natanael, Samaris, Henrique, Dombrowski, os goleiros, né? Os goleiros. Gabriel, Luan Poli, O Luan Poli 3, matou 4 nós, frangos num jogo, Jamerson. Pô, era todo. Não era um. Você não ia criticar um jogador, você tinha que criticar você. O melhor exemplo disso é o jogo do Vasco. Os 5 gols são falhas individuais. Sim. Então, daí quando é muita falha individual, você já sabe que é porque o time já tá totalmente largado. Não é porque um jogador tá numa má fase, só isolado. É isso que o Fernando perguntou, eu acho que pra isso serviu o Atlético. Primeiro pra estancar aquela vergonha, que a gente tava de 8 derrotas seguidas, e a maioria de lapada, né? Foi de 5, acho que foi umas 3. Sim. Sabe? Então... Não, se não for 5, tem um 4-2 contra o Bahia, o 5 contra o Bahia só ganhou da gente. Não, 5 foi contra o Vasco. Nesse ano, vamos lá, teve o Vasco 5-1. As últimas Bahia 8. 4-2. Foi 4, então. 4-2, 3-1 pro Fortaleza. Flamengo perdeu 3-2, aquele jogo do Flamengo que não podia ter perdido. Não, mas aquilo foi azar. Perdeu do Corinthians 3-1. Daí Bragantino foi 1-0, Botafogo 4-1. Tudo 4-3, 5, 4-3. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Então serviu pra acabar com aquela vergonheira de 8 derrotas seguidas, de direto tomando surra. E serve, cara, você perguntou pro Glauco no começo, serve pra dar, tipo, aquilo, ó, estanca o sangue que tá vazando e serve pra dar aquela respirada, entendeu? Tipo, pô, dá pra nós dar uma tentada. Eu já falei, eu já joguei a toalha, eu acho quase impossível Curitiba escapar. Só não falo que é impossível porque hoje eu fiz uma enquete lá, eu falei só por Deus, né? Só por Deus mesmo. Só por Deus. Senil já. Só por ele, que ele brigou comigo ainda. Pare! Vai ficar incentivando essas loucuras no Twitter, a galera acreditar. Só por ainda. Deus. Como só assim? Por Deus. Mas já pensou se nós ganhamos no Galo? Daí... a Glaucoma vai pra 22. Não, vai pra 20. Vai acompanhar a pontuação. Então, se chegar no fim do ano, o Glaucoma tá 45, a gente sai correndo. Mas é que é o seguinte, cara, se a gente perde pro Atlético, a gente caía ali. Entendeu? E ainda ficava aquela encheção de saco, né? Nós derrubamos vocês. Porque daí vinha mais uma sequência, uma meia dúzia de jogos de derrota ali. Aí alguém ia mandar todo mundo embora, botar os piá e aquela coisa que a gente já sabe é o fim trágico que será. Então, serviu pra dar essa, digamos assim, uma luz no fim do túnel que pode ser um... Isso é um delírio, né? O cara tá maluco já. Trem com 40 carretas. Trem desgovernado vindo te encontrar. Ei, mas... Por falar nisso, teve um outro ingrediente aí antes do jogo, que foi aquele vídeo que o Atlético soltou nas redes sociais, que mostrou, né, o cemitério, ficou na mensagem subliminar, aquela mensagem... O Couto Pereira no cemitério. De que vamos enterrar o Curitiba e tal. Isso chegou no vestiário, os jogadores viram. Até que ponto isso influencia no espírito diferente? Eu acho que é mais um... Tipo, mais um ingrediente. É mais um tempero ali, sabe? Sabe que você tá fazendo uma pizza, você vai colocando os temperos, é mais um tempero que foi jogado. Inclusive, vou agradecer o responsável por fazer esse vídeo. Vou agradecer o pessoal do marketing do Atlético. O Glauco tá quase, assim, tá elogiando bastante o Atlético hoje, né? Não, o pessoal vai detonar nos comentários aí, porque no jogo que perde, eu venho aqui e detono o coxa. Aí o adversário perde, eu elogio, o pessoal vai ficar perdido. Não, foi boa. Deve ter tomado numa mijada, né, cara? Porque que deletaram em uma hora, né? Deletaram rapidinho. Deletaram, daí depois perde o clássico. Depois que já perdeu, já deu combustível, né? É engraçado, né, cara? Como o Atletiba, ele mexe com a cidade, né? Não é só que o pessoal gosta de futebol. Tudo bem que mexeu por causa das páginas policiais, o que já é uma rotina, também, né? Infelizmente já é uma rotina nos clássicos mexer com as páginas policiais. Mas esse fato do Atlético aí também repercutiu bastante, assim, né, cara? Tipo, pô, era segunda-feira, os caras estavam falando terça-feira, os caras ainda estavam falando dessa besteira que o cara fez, tava uma briga, porque tem gente que acha que não foi nada, tem gente que acha que foi. Não, foi. Eu só digo o seguinte, ajudou. Mumu, o que você acha? Eu tenho 2 pontos sobre o vídeo, em termos de ingrediente pra motivar os jogadores, acho que funciona, o cara fica com raiva, né? É mais um elemento em uma cadeia de elementos em que o cara já tá completamente desgraçado da cabeça, o atleta do Curitiba. Dá pra você ver, por exemplo, no final do jogo, a reação do Gabriel ali. Parece que ele vai chorar de alívio no fim do jogo com a vitória. E, enfim, merece, né? Porque, coitado, tá uns 8 jogos tomando lapada. Enfim, nós fizemos um levantamento aqui, passamos quantos gols por jogo ele toma. Então, o cara tá entalado. É mais um elemento ali pra motivar. Não adianta tentar me justificar dizendo que aquilo ali não tinha essas alusões que o Glauco mencionou, cemitério, enterrar o time, enfim, pelo amor de Deus, questão de semiótica, assim, é óbvio aquilo ali, não né? vem querer tirar nós pra Loki, né? Sim, não vem tratar como um não era nada demais, vocês fizeram pra zoar. Fizeram pra zoar. Tanto que apagaram, né? Tanto que apagaram. Você pode zoar um clássico,
Lógico que você pode, mas quando você ganha, logo depois do jogo. Escuta, você pode zoar, mas não dá munição mas antes. é que é o seguinte, o cara achou que ele devia estar numa página coxanautas deles lá, vou dar uma zoadinha nos caras, só que eles estavam no perfil oficial. E em termos do vídeo em si, sim, eu não vejo nada demais, além dos que a gente falou, mas é de extremo mau gosto. A parte que passa no cemitério, que enfim, você não sabe o contexto por trás de tudo aquilo e quem atinge. Se não tivesse a parte do cemitério, tivesse posto um fantasma, tivesse posto... eles fizeram tudo quanto é outra coisa. Cara, estádio, era lá, só... tal. Isso vale tudo. Isso é vale futebol, tudo, cara. meu. Mas se quiser pôr fantasma da Série B, pra mim não é nenhum fantasma. Já joguei 6 vezes, saca? Então, dorme comigo às vezes o fantasma da BL. Não me atinge. Não assusta. Não me assusta, é meu companheiro, É saca? o Gasparzinho mesmo. Então, não pode pôr, quer fazer botar caixão, fazer um velório figurado, ok, mas isso dali cruza a linha do respeito com, enfim, Sim. familiares que têm entes. Se não tivesse o cemitério, pra Aí mim você tava gabaritou, Murilo, você tocou no ponto-chave. Pra mim é isso. Pra mim tava tudo bem, não passando E ainda, a imagem cara, ali. agora Cara, bicho, vamos lá. E ainda? faz uma charge de um cemitério E ainda é enterrando. o seguinte, né, Cara, Olha enterra o aquela- Coxa e o Paraná junto, faz o que quiser, mas não passa ali, sabe? E ainda nessa época que a gente tá vivendo, né, cara? Que os caras ficam ofendidos e falam palavrão. Mas tu faz uma zoeira daquela idiota, cara. Você pode de mau causar gosto, enfim. um problema aí maior, né? Aliás, Enfim. o que fizeram de cagada nessa Curitiba, né, cara? Pelo amor de Deus. Fora de campo, você tá dizendo? Fora de Das campo. A gente brigas tem que aí. recriminar o pessoal lá. O Coxa ganhou, o infeliz ainda teve a capacidade de fazer uma Dois bobagem infelizes, lá, né? 2 infelizes. Teve os dois que foram lá fazer ato de racismo. Um deles é negro, segundo o delegado, inclusive. É. Não sei o que deu na cabeça do cara. Meu Deus do céu. Vai puxar uma cana agora ainda. Puxar Não, cana, merece, indefensável. Não, Tem o pelo do xixi lá também, outro animal. Conseguiu ainda não. fazer. Não. Bando de delinquentes, saca? E o Isso cara assim, pessoal consegue força produzir provas contra ele mesmo, né? é Diz que ele já ridículo. teve que assinar termo circunstanciado. Mas não pode fazer Não isso. pode, e o é cara... Aí já é ridículo. difícil o time ganhar, já é difícil o torcedor ter algo pra comemorar. Aí eles conseguiram colocar o Curitiba em evidência como uma Enfim, parte negativa. Se eu Ainda além de tudo, critiquei o além vídeo... logo, o ato deles foi pior, mas eu tô falando de um. Se eu ingrediente critiquei a o mais. vídeo do Atlético ali, eu vou criticar ali também. E tem que começar pela gente. Toda a torcida ao redor fica em silêncio naquilo ali. Pois a é. gente tem que começar a apontar se a Tinha nossa pouca torcida... gente, dava pra ver. Tinha pouca gente, mas É que quem já tava no ali... final do jogo, né? Já tinha acabado, tava a galera saindo Na embora. era aquela imagem. história deles tem que ficar 20 minutos a Sim. mais, daí o pessoal já tava saindo. Mas tinham torcedores do Curitiba em volta. Deveriam A ter gente tem que eliminado, chamado a começar, segurança. tem que, enfim, apontar. Eu não vou criticar, Tinha segurança tem que que não fizeram criticar nada. a segurança também, mas falta preparo pra eles e assim, a gente sabe que são os coitados que são pessimamente Eu remunerados. acho que não são nem enfim. segurança, né? Eles contratam qualquer terceirizado ali. pessoa lá pra Mas deixar enfim, lá. toda essa discussão passa pela gente também. Não tem que Não dá pra passar pano e Não. ficar vendo o vídeo ali dentro da nossa Muito bem. torcida. Pô. Tem que bater ali e Não, falar, não, ó, tem que isso aqui é mandar pra cadeia. errado e mandar É pra que cadeia. eu acho que eles não vão pra Sim. cadeia, porque... Deve ter réu primário e tudo. Se né? provado, tem que mandar pra cadeia, enfim. mas E tem aquele tem que monte de ser coisa. expulso do quadro Isso tem que societário ser. Isso tem que e ser. banido de Um deles qualquer... é sócio, o Sim. outro não é. Não, e o de Curitiba qualquer já praça esportiva, fez sabe? certo ali de denunciar. ajudar e Pegar as e imagens. fazer nota oficial falando que... E o do Repudia. xixi, vai ser burro assim, né, meu? Pelo amor de Deus. Eu acho que não era nem... Eu não acho que ele nem... Nem era mijo. Nem era. Porque Não, ele, mas ele fez pra brincar com os amigos. Daí vazou. E ainda... tem que se ferrar também. Pô, desinteligência. Isso mesmo. Meu Deus do céu. É um Pra não nível... falar que o cara é burro, é Ai, ai. desinteligente. É que a cara. desinteligência é um nível acima da burrice, porque a pessoa desinteligente, ela teve uma certa instrução, né? O burro é um coitado, sabe? É. Enfim, que não teve. Ali dá pra ver Assim, que é uma pessoa instruída ali, e ele fez pra pois brincar é, com os cara. amigos, só Então, que acabou produzindo vazou, prova né? contra ele mesmo. Um abraço. Aí, adeus. Mas teve outros lances também que vazaram, né? Atlético Canara mijando lá na Ó, arquibancada do Couto ó. Pereira. Os caras mijam, daí falam, cheira xixi. Lógico, os caras mijam. Os caras mijam e escorrem na Falta de arquibancada educação, deles, velho. cara. Eu Meu imagino Deus o do seguinte, céu. eles assistiram o jogo em cima do mijo deles ali, velho. Assistiram, tinha gente reclamando que tava um fedor e tal. Porque Aí, deles, por causa é. deles. O pessoal, porque tem as fotos aí na... Tá virando o pó de Pô. coxa escatológico. Tá complicado, cara. Olha. Vamos mudar de Não dá pra ser Vamos feliz, mudar né? de assunto, Vamos mudar de assunto, cara. Vamos mudar de assunto. Enfim, vocês são bons investidores, não? Vocês gostam de fazer investimentos? Olha, eu sou aí, bom não? investidor, mas não tenho dinheiro ultimamente pra investir. Não, você comprou o Coxa Token? Não Não? Comprou o Coxa Token? Não. Quando foi lançado em 2021? Não, Não? isso é coisa de bandido mau caráter. Eu já falo Enfim. veementemente ali. Eu provavelmente vendi o almoço naquele dia pra poder comprar. Então não tinha condições. Ai, tem uma matéria lá no 2 Esportes falando aí do Coxa Token que
Os donos aí, né, ao todo, receberam aí quase R$1 milhão. Não para cada um, né? Não para cada um, obviamente, mas pelo percentual deles. O total aí dessas moedas aí, são bitcoins, né, do Coritiba. Então, se você tá interessado, entra lá no 2, lê essa matéria aí da Rafaela Razeira, explicando aí como que é esse negócio. Você falou que teve um problema aí no início, na verdade, não são bitcoins, eles são tokens, propriamente diz. É tipo uma moeda virtual, assim, né? Teve um problema que essa empresa ela quase foi fechada. Ela ficou um tempo, digamos assim, em investigação pela Comissão de Valores Imobiliários, que tá tendo em cima agora de todas elas, tá tendo muito... A gente tá vendo na televisão aí as pirâmides caindo e tudo mais, né? Ela ficou um tempo parada, assim, tanto que pararam de vender, né? Eles venderam essa daí e suspendeu. Ela ficou um tempo assim, e agora o que vai acontecer? E depois voltou e agora tá pagando bem. Tá pagando bem, porque o negócio que foi amarrado ali com a turma envolvia quantos jogadores vocês falaram? 200? Então, mais de 200 jogadores no início ali, e esse dinheiro ele vem, o Glauco pode explicar melhor, daquele mecanismo de solidariedade. Da FIFA, né? Então, que é até 5% do clube formador. Isso, até 20%. Até 5%. Até 5%. Não é assim, tipo, se o cara fez a... Se ele ficou até os... Digamos que proporcional ao tempo que ele tá no... se ele chegou a partir dos 16 anos, que é quando é o primeiro contrato. Se ele fez os 16 anos com o Coxa, contrato, e é vendido aos 20, aí o Coxa tem 5%. Até os 23, na verdade. 23, então errei a data. Até os 23, então o Coxa tem 5%. Mas digamos assim, se ele ficou dos 16 aos 20... O Coxa tem uns 3%. Mas ele foi vendido com 20, daí o Coxa tem 100% do período ali, entendeu? Entendi. Mas a formação eles contam dos 16 até os 20, aos 23. E sendo que os últimos anos ali tem um percentual maior. Então, se você tem uma participação, se você pega o jogador com 19 e ele fica dos 19, 20, 21... Você vai ter mais do que o que tinha começou, isso. Vai aumentando a proporção. Enfim, daí o Curitiba vendeu em 2021 uma parte para arrecadar, né, receita antecipar mesmo. Isso, ele antecipou a receita com a expectativa de que esses jogadores revelados no Curitiba fossem revendidos. Então, às vezes ele já não está mais no Curitiba, ele está em outro time do Brasil mesmo, mas ele tem uma expectativa de ser vendido para fora. E sempre vai gerando em cima dessas vendas. Todas as vendas vem esse mecanismo de solidariedade. Antigamente, era só venda internacional. Então, agora... era só venda de um país para outro. Agora não, venda dentro do mesmo país também tem um mecanismo de solidariedade. E agora os caras estão ganhando dinheiro. Agora tá valorizando, porque teve jogadores que ele tava brincando até antes aqui, né? Foi o Vitor Carvalho, né? Ninguém dava R$1 para ele, o cara foi vendido lá por quase 2 milhões de euros. Então o Curitiba deve ter recebido uma parte da grana. E tem outros jogadores que o Dodô foi uma fortuna. O Dodô, o Cadi. Esse dinheiro, inclusive, que tá na matéria é do Dodô. É do Dodô. É exclusivamente do mecanismo de solidariedade do Dodô. Ele tava na Fiorentina, não, agora ele foi pra Fiorentina. Mas ele tava na Ucrânia. Ele tava no Shakhtar. Daí deu a guerra e eles venderam todo mundo. E o Dodô foi um dos vendidos. Deu uma grana. Inclusive o Dodô tava jogando bem na Fiorentina e infelizmente ele se lesionou semana passada. Tem uma lesão meio serinha. O Dodô que chegou a treinar durante a pandemia no Coxa, né? Ele fez uns treinamentos aí. É que foi suspenso o campeonato ucraniano por causa da guerra. Sim. Aí eles ficaram parados. Foi durante o campeonato. E o passe dele é caro. O Dodô já é mais de 20 milhões de euros. O passe você tá falando. Passe eu sou velho, né? Tá denunciando a idade novamente. O senhor de idade. Ele é caro. Sim, ele é caro. Caro, valorizado. É mais ou menos a história do Ir Alberto com o Corinthians. Ele também voltou pra cá porque acabou a guerra, só que daí o Corinthians emprestou ele já na sequência. E daí teve que pagar 25 milhões de euros no cara. E que espetáculo ver o que ele fez ontem. Pangaré aquele cara. Velho, olha, fizeram um negócio, deram uns piada base, não. Deram 3 piada base. O Robert Renan. Esse Robert Renan muito promissor. Uns maiores revelações deram pelo Alberto. E é um bagraço. Como é bom gostar de futebol, você vê esses jogos aleatórios assim. Não, eu gosto de ver. Eu gosto do seguinte, eu gosto de ver quando os caras tomam esses prejuízos, né? Meteram 25 milhões de reais num bagre daqueles gabarito, assim. Sim, né? não tem nenhuma questão. A gente tá falando aqui, eu tô lembrando. Mas voltando aos caras, eu conheci uns amigos meus, teve uns amigos meus que foram corajosos, investindo. E estão ganhando dinheiro agora, cara. E estão ganhando dinheiro, porque tá rendendo um dinheirinho isso pros caras. E que era barato na época. R$17,50 no início. Os primeiros, né? O token era R$17,50. No final, acho que era R$34, R$35. Eu me lembro mais ou menos quanto que era. E os caras compraram e investiram dinheiro. Eu falei, você tá louco, velho, que você vai investir isso daí, cara. Porque uma coisa é você investir em Bitcoin, que é consolidado e tal. Tipo, pô, você sabe. Até os bancos vendem pra você.
Agora, Tolkien, velho. Pô, o que você sabe da história de cara que tá tomando balão, né? Tanto que eu falei, essa empresa foi investigada e tal. Hoje não, hoje o Cruzeiro tá vendendo ali. Agora já deve estar esgotado. Os clubes viram que o negócio deu certo e estão começando a fazer. Quem tá enforcado, obviamente, né, cara? Quem tá enforcado, porque você tá antecipando uma receita que é tua lá na frente, certo? Sabe? Mas os caras estão ganhando dinheiro, cara. Enfim, quem tá... Não recomendo investimento. Acabei de falar que eu não fiz. Recomendo a leitura da reportagem ali que o Fernando cita. Não recomendo esse tipo de investimento. E como eu já mencionei aqui, investir no Coritiba em 2023, cara. Pelo amor de Deus. Mas olha, eu vou só torcer. Tem gente querendo investir, tanto que ontem teve uma reunião que era para ser presencial no Couto Pereira, aconteceu online, né, com medo de protestos e tal. A Império ia fazer um protesto, inclusive, lá no estádio. Eles pediram bom senso por parte das organizadas. Mas a SAF fez essa reunião, né, a Tricorp, o Carlos Amodeu, né, hoje o CEO do Curitiba, com potenciais investidores apresentando o projeto do Curitiba. E o Glauco falou que tem até um detalhe interessante, né, na apresentação que você notou. Então, eu tive conhecimento de boa parte da apresentação. E foi mais ou menos o que já estava sendo mostrado aí desde março, abril. Detalhes do projeto, projeções, expectativas, o que vai ser investido aqui e ali, sem treinamento, estádio, enfim. E só tem uma diferença. Nos primeiros slides, o comentário ali, a expectativa era que o Coritiba fosse disputar competições internacionais, continentais, em 2025. Pelo menos na Sul-Americana. Pelo menos na Sul-Americana. Então, em 2024, pelo menos, ele teria que ficar ali entre os 12, 13, depende ali, cada ano muda. Já né? atualizava o slide, então. E na atualização já não consta isso. Na atualização, ele já não consta ali que tem uma possibilidade de 2025, uma projeção, né? Ou seja, já estão adaptando ali de acordo com a realidade do time, né? E é o que a gente espera, na verdade, porque o torcedor, a gente tem até uma expectativa, a gente torce, né, para ser surpreendido aí, como diz o Requena, acontecer um milagre, mas uma empresa mesmo, ela tem que trabalhar com o que está acontecendo, tem que trabalhar dentro de uma racionalidade. A realidade do Curitiba hoje é jogar a Série B ano que vem. Então, só eu não quero nem comentar, porque hoje a gente tá falando sobre a vitória no Clássico, mas, como eu já falei antes, né, como eu falei no programa anterior, o Curitiba ia ganhar o Clássico, mas que mesmo assim ainda não ia era pra mudar se muito. iludir, não ia mudar muito. Porque não mudou, na tabela ainda não mudou. Tem um jogo a menos, o Curitiba tá 10 pontos de diferença do 16º, e infelizmente ainda tá numa situação desesperadora. Então, eu nem vou comentar sobre isso, mas só deixar ali a informação que a SAF já trabalha com essa possibilidade. Essa gloriosa reunião, eu mencionei esse termo no podcast passado, gostaria de falar de novo. Você mencionou que era presencial e foi online, porque são uns bunda mole. Próximo tópico. Na verdade, eles foi online porque eles estavam com medo da Império mesmo. Bunda mole. Eu soube que eles pediram para as organizadas, principalmente para a Império, né? Porque eles pedem para Dragões, mas a Império é 10 vezes, sei lá quantas vezes maior, 50 vezes maior. Eles pediram para não ir lá, para não atrapalhar, porque poderia prejudicar o futuro do clube, blá, 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 blá. Quem prejudica o futuro do clube é o senhor Carlos Amodeu e o senhor Arthur. E daí você acha que os caras da Império do Will... gritar, você acha que os caras da Império do Will, eles estão todo dia lá nas redes sociais dele pedindo a cabeça dos dois lá? Você acha que eles não iriam Tinha lá, que cara? ir, podem ir, são uns pacificamente pode protestar. Pode fazer o que quiser. O direito, e eles estão com a razão. 100% certo. Amodeu, Arthur e toda essa turma da engomadinhos da Faria Lima, um bando de frouxo. Bunda mole. Bunda mole e frouxo. Vou falar todo o programa até o fim do ano. Vamos lá. Eu quero saber se vocês querem tratar de um tópico polêmico ou não. Ou vocês querem ir direto para falar do futuro aí. Tá com o Murilo aqui do lado, é bom ter tópicos polêmicos. Vocês querem um tópico polêmico? Manda bala aí, cara. Esse tópico, então, para você que está nos assistindo aqui no 2 Esportes, ele foi pensado antes do Atletiba, que a gente ia falar no podcast anterior, mas não deu tempo. Sobre o time de 2023, na situação que está, ele é o pior do Curitiba na Série A, na história? Sim ou não? Então a gente vai colocar na tela o time base desse ano e vocês vão comentar depois em comparação com outros times que já foram rebaixados. Esse aí é o time base de 2023. Tibaço de 2023. Querem comentar alguma coisa aí? Alguém se salva ou não?
Cara, eu acho que muita gente, como a gente já falou em alguns podcasts anteriores, acho que muita gente aí tem potencial e se salvaria em uma situação melhor. Tem muita gente contaminada pelo ambiente. Óbvio que não. Eu só não sei se é muita gente, mas meu pai sempre falou pra mim o seguinte, que o futebol tem um negócio que é engraçado, que no futebol a ruindade contagia. Lógico. Ó, eu acho que é muita gente, Glauco. Meu pai sempre falou isso. No futebol é impressionante, que a ruindade contagia. Por exemplo. Aí tem uns bagres ali no meio que acabam contaminando os outros. E tem na reserva também que não tá aí, que é pior. Mas vamos por partes ali. Natanael, não me desfaria dele, mas talvez ele não possa ser titular. Ele pode ser um bom reserva. Kuzevic, a gente criticou bastante, mas talvez o lugar dele seja reserva. Ele foi reserva no Palmeiras, ele conseguiria compor elenco. Jamerson é um bom jogador. O Henrique já era pra estar aposentado. Henrique já era pra estar aposentado. Bruno Gomes é um bom jogador. Samaris não devia ter vindo. É aposentado também. Sebastian e Marcelino a gente já falou. Robson, enfim, com reserva, esforçado, talvez. O problema é que ele é titular e é o melhor jogador muitas vezes. O Slimani é o melhor jogador disparado, dá pra ver ali. Então, desses 11 que a gente citou, provavelmente 7 em melhor situação fariam parte do elenco. Fariam parte do elenco. Mas a questão é essa. Muitos deles é jogador de elenco. Exatamente. Daí eles têm que resolver. Esse é o problema. Tem esse tipo de problema, sabe? Eu não acho que é o pior time da história. Eu acho que em questão de nomes, talvez não. Sim. Mas talvez... Em desempenho, mas talvez desempenho sim. Tá aí o campeonato provando. Não, em desempenho até agora é a pior pontuação. E se a gente for isolar os técnicos... Mostra o outro time pra gente ver. Se a gente for isolar os técnicos, tirando o Kozlowski, que enfim tá começando a carreira... O Zaga e o Antônio Oliveira. São os piores que já passaram aqui em os times caras, que caíram, e tem cara que defende o Antônio Oliveira. Fala, você tá louco, cara. Tá vai cheirar cola. Ele fala, não, mas no Cuiabá ele vai bem. É que Cuiabá é o seguinte, cara. Sem pressão nenhuma, Não, é que o torcedor do Cuiabá, ele é corintiano, flamenguista, palmeirense, ele não tá nem aí com o Cuiabá. Então não tem pressão, Gremista, cara. Inter, Gremista, não tem pressão no Cuiabá. Não tem Império ameaçando os caras fazer protesto na reunião dos investidores lá. Eles entendeu? não precisam fazer reunião online lá. Eles não fazem nada, cara. O jogador perde o jogo no estádio, vai jantar na pizzaria na frente do estádio, depois ninguém enche o saco dele, cara. Você entendeu? Aqui não, o cara perdeu um atletismo, se ele aparecer na noite, ele apanha. E falando, e tem o Daverson falando que quer sair de lá e não acontece nada. O Daverson tentou de tudo pra vir pro Coritiba. Na época que o Antônio Oliveira era nosso técnico e ligou lá pro Daverson e falou, Daverson, preciso de você aqui no Coxa. Daverson, beleza. Ficou lá, cavou a expulsão. Deu show, tá lá. Ele é caro. Aí o Cuiabá falou, não, a gente não só libera se vocês pagarem a multa. A multa era 24 milhões de reais. Aí e agora ele falou... No fim gastaram 30 com o Bruno. Vocês viram que ele falou que ele quer ir pro Boca agora? É o sonho dele? É espetacular. Se o cara fala isso em outro time que não é o Cuiabá... E assim, Daverson é o melhor personagem do futebol brasileiro. Hoje assim, disparado. Eu só bato palma. Não, você sabe que na época... só dá certo porque ele tá no Cuiabá. Porque se ele fala essas besteiras em outro lugar... Não, ele apanha. Não, continua lá, Davinho. Amanhã vai ter o jogo do Palmeiras. Ele vai estar lá fazendo stories lá na rede social, porque tá torcendo pro Palmeiras. Como é que pode? E na época, eu fui contra a contratação do Davidson. Você tá louco, pagar 20 e poucos milhões no Davidson? Você tá louco. Aí agora você começa a botar no papel. Foi 8,5 no Bruno Viana. O PI foi quanto? 6 e pouco também? Cara, põe o salário do Samaris e do Ressé. Você devia ter trazido, cara. Tava dando risada. Já tava com uns 10 gols no brasileiro, a gente não tava nas lanternas lá, cara. Vamos lá, time de 2020 agora. Vamos relembrar esse time tibaço de 2020. Senhora, acho que tem o Rodrigo Santana ali, que é o técnico que disputa ali, hein? Não, o Rodrigo Santana era o pior aproveitamento. Quem fez ali pelo menos 5 jogos. Eu acho que ele é o pior técnico. Ele não ganhou, mas ele tem 3 derrotas e 2 empates. Se a gente for aí ver... ele tem um jogo que ele chega... saiu com 700 mil reais. Ele chega no Coxa, daí tem um jogo do Coxa. Daí ele fica ali nos bastidores e tal, e o Coxa perde. Então ele não assumiu, mas não contou. Uhum. Mas ali contando só quem tem pelo menos 5 jogos, né? Porque daí, você tem técnico... O Antônio Oliveira tem um jogo contra o Flamengo e perdeu. Então ele tem 0% de aproveitamento. Uhum. Mas quem tem pelo menos 5 jogos... O Rodrigo Santana tinha o pior aproveitamento, que se não me engano dava 13%, uma coisa assim. E o Antônio Carlos Zaga conseguiu superar. Ficou com 11 e pouquinho. Não, o Zaga foi a pior coisa que aconteceu na considerando, lógico, quem tem pelo menos 5 jogos, né? Se você pegar na história, tem um monte de técnico com 0%, porque dirigiu um jogo só e perdeu. Eu acho que esse levantamento a gente fez lá num 2. Fizeram. Técnicos. O Rodrigo Santana, provavelmente, ele é o pior técnico dessa lista, mas ele não é o pior. Ele não tem a arrogância que tem o Antônio Oliveira e o Zaga quando eles passaram aqui. Então eu passo essa... Coloco os dois a pior. O Mourinho já tava no fim de fase. O Mourinho já foi contratado pela diretoria que tinha assumido, né? Mas foi o último técnico. Robson, cara. Ele já tava aqui, lá. velho. Saca. Não, mas tem umas peças raras ali, hein, cara. Jonathan. O Rodolfo veio em fim de carreira aqui, não fez
Nada. Porcaria nenhuma. William Matheus, um dos maiores enganadores que passou no Coxa, cara. Que ele saía, voltava, tá sempre enganando ali, né, Aí cara? tem duas curiosidades ali. O Nathan Silva era volante. O pessoal talvez nem lembre que ele passou pelo Coxa. E ele era horrível como volante, muito lento. Tentava bater e perdia o tempo da bola, tomava o drible. E depois ele foi pro Galo e ganhou tudo em 2021. Ele foi campeão brasileiro, campeão. Mas não jogando como volante, né? Mas jogando como zagueiro. Como zagueiro. Ele era zagueiro, não sei o que o Coxa inventou de colocar ele de volante. Mas veja. O Giovanni Augusto, Era passou... ele e o Otamendi, né? A dupla. Né? O Giovanni Augusto, ele foi vendido no Não, meio. Ele saiu no meio, Augusto, fim de contrato. O Giovanni Augusto, a gente fez um contrato ali de risco, porque ele vinha de uma sequência de anos ali sem jogar, né? Que ele tinha problema físico. E o Coxa falava, vamos apostar então. E ele jogou muito bem. Ele era o melhor jogador desse time aí. Só que daí ele tinha contrato até dezembro. E o campeonato aquele ano foi da pandemia. Ele foi até fevereiro. Aí quando a diretoria nova assumiu, falou, vamos lá, vamos renovar e tal. Deu o Giovanni. O negócio é o seguinte, tem uma proposta aqui do futebol mexicano pra ganhar. Mazatlán, do México, ele foi pro México, depois foi pro Guarani e está no Vitória hoje. Vitória que é um dos candidatos. Ele quis voltar aqui agora, mas daí não deram colher. É que daí ele não quis renovar com essa gestão. Aí ele era o melhor jogador do time e não quis renovar e a situação já era muito difícil. Eu acho que não mudaria nada o resultado final. Ricardo Oliveira também só veio roubar aqui, né? Roubar na gíria do futebol, quem diz é o cara que finge que joga. Não, mas o Coritiba quis se enganar. Ele demorou um tempasso pra fazer um gol, né? Ele foi no último jogo, eu acho. Ele fez gol quando o Coxa já tava rebaixado. Acho que foi no último ou penúltimo jogo. Ele já tinha 40, 41 anos. Pô, aí é culpa do time, cara. Como é que você vai trazer um... Esse time aí tinha o Sarrafiori também, lembra? Nossa, tinha o Sarrafiori que defendeu um pênalti. O Sarrafiori, ele jogou melhor como goleiro, a gente lembra dele mais como goleiro. Pegou um pênalti. O Sarrafiori, que os caras falaram assim, o Sarrafiori não foi tão mal no gol que nem o Poli. Foi melhor. Foi melhor. Mas ó, você pega esse time aqui e a gente vai voltar para o dia 2000 e pro atual ali, cara. Não precisa voltar. Vamos excluir o Robson, que tá nos dois times. Cara, o único que eu fecho, que eu queria hoje, fosse o Wilson e talvez o Giovanni Augusto. Então esse time é muito pior que o desse ano. Só que... talvez o Natan, se a gente tivesse usado certo, né? O Natan sim, como a gente falou. Mas do resto, cara, meu Jesus. Vamos então para a próxima tela. 2017, rebaixamento de 2017. Nossa senhora, tem umas peças ali, hein, velho. Carleto, Jonas. Tinha o Carleto e o William Matheus também. Ele se revezava ali, eu lembro. Lateral esquerdo. Galdesani já tinha voltado essa praga. O Galdesani, ele começou o ano bem, formando o trivolte de ouro do pessoal que falava, que era o Kleber Gladiador, ele tá aí, mas o Kleber Gladiador não jogou, né, cara? Porque ele pegou 10 jogos, 15 jogos. Ele jogou metade do campeonato, né? Na metade do campeonato que ele jogou, ele foi bem. Outra metade. Daí a outra metade ele deixou o time na mão, infelizmente. Uma cagada em conjunto dele e do jurídico do Coritiba. O Henrique Almeida voltou. Ele tinha salvado o Coritiba em 2015. Foi a maior atuação de um jogador para salvar o Coritiba na história. Ele fez 20 jogos, 12 gols. Isso que eu ia falar, ele fez desses 12 gols que ele fez, acho que 9 ou 10. 8 ou 9, cara. 8 ou 9 foram aqueles gols 1-0, gol dele. 2-1. de 3 pontos. 2-1, gol dele. Cara, o que eu comemorei de gol dele nesse ano. Daí trouxeram ele de novo, ele não acertou nada. O Henrique Almeida não acertou nada. Cara, essa zaga é uma das piores que eu já vi na minha vida, cara. O Anderson, junto com o Alan Santos e o Galdesani, eles jogaram muita bola no primeiro semestre. O Coritiba até começou bem esse ano, 2017. Tava ali brigando entre os 6 primeiros. Aí... Mas o Anderson caiu na noite curitibana, né, cara? A noite curitibana pra cara que gosta, que nem o Anderson ali, velho, olha. Bom, não vou culpar ele, né? Não, você tá ganhando 100 mil por mês. 100, o Anderson. Você ganhava muito mais que isso nessa época. Se não me engano, ele ganhava 500 picanhas, só que o Coxa pagava metade. O Internacional acho que era mais, o Coxa pagava 30%, o Inter pagava uma fortuna pra ele. Vamos para a próxima tela. Essa é um bônus, né? Porque é o time de 2018, que já jogava a Série B. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi nada tão ruim que nem isso aí. O time que coitado não do Wilson. Aí os caras xingam o Wilson, cara. Mas olha o time que botaram o cara pra jogar, velho. Esse time, ele termina em 10º, acho, a Série B, né? De 2018. Cara, eu vou te falar uma coisa. O Guilherme Parede era o melhor jogador desse time. Se não é o Wilson, o Glauco até comentou que se não é o Wilson e Guilherme Parede, a gente tinha caído pra Série C, cara. É verdade. Porque é um festival. Porque o Guilherme Paredes fazia isso que o Glauco falou. Dava aqueles 1-0, 2-1 aos 48, ele achava um golzinho. Tanto que ele foi pra Argentina depois. Foi pro Tajeres. Porque os caras vieram aqui e falaram, pô, os caras fazem gol importante ali e tal. O Coach conseguiu uma graninha com ele. E esse time aí ainda tinha Jean Carlos, que depois conseguiu jogar bem no Náutico. Agora tá no Ceará. Tinha um atacante chamado Guilherme.
pessoal nem lembra. Não lembro. Ele veio do Grêmio e depois ele se destacou no Sport. Foi o melhor jogador da Série B em 2019 e agora ele tá no Fortaleza. Foi titular ontem no Fortaleza. Ele jogou no Coritiba, ninguém nem lembra. Ele era desse time também. Leandro Silva. Esse Alan Costa, eu brincava na época que ele tava na profissão errada. Ele tinha que ser segurança de bailão. Ele tinha 2 metros de altura, era forte. É nesse ano que tem o lance do Alan Costa no O Alan Paranaense. Costa, ele leva o Foz do Iguaçu. Eu não lembro o nome daquele atacante, Se cara. não der tempo aqui da equipe da edição, Não era o Safira, era outro. Isso, Tomou um drible antológico e ainda saiu o gol. Não, saiu no Fantástico. Você que tá ouvindo aí o podcast, procura esse lance aqui, é espetacular o que o Alan Santos faz. Ele tá procurando até hoje. Esse time aí também? Era. O Vitor Carvalho jogava nesse time, jogava vários... Olha aqui, a gente o tirou. Atacante chama-se Lucas Brasil. Lucas, aquele que deu o drible. Aquele que deu o drible nele. A gente Procurei, poupou, Lucas Brasil, Alan Costa. Esse time de 2018, esse foi o pior time a gente poupou alguns piás, porque a base daquele time que começa o ano era lateral direito Marcos Moser, Thalisson Kelvin, Romércio, aí o Léo Andrade, Júlio Abner, Vitor Carvalho, Júlio Rushi, aí tinha Ian Sassi, Thiago Lopes. Nossa. Então tinham vários piás ali. Só que a gente... Que maravilha, o Glauco citou 10 nomes, nenhum deu certo. A maioria a gente... Não deu certo, o Vitor Carvalho... O Vitor Carvalho até tá jogando. Deu certo no Coxa, nenhum deu certo no Coxa. Não. Então, espetacular. E a gente até poupou ali. O Júlio Rush, eu vi ele esses dias também, ele tá bem. Tava na Série C tava no Amazonas, acho. Ele tá lá, pra subir. Tá com o Sassá lá, será? Não. Tá com o Sassá, ele tá bem lá. E o Sassá, que era do time de 2020, que a gente não mostrou. Que ele era reserva, né? Ele virou reserva do Ricardo Oliveira. O Sassá é o artilheiro do Brasil, de todas as divisões. Sério? Ele tem 17 gols, acho que em 20 Mas jogos. acho que ele se dá bem lá. Acho que ele se dá bem lá em Manaus, C. que faz 40 graus no inverno lá em Manaus. Aí tudo que ele bebe já sua de manhã, entendeu? Daí ele consegue jogar bola. Consegue jogar. Eu acho que só pode isso, porque o Sassá bebe mais que, pelo amor de Deus, que Chevette desregulada, né? 18 gols em 32 jogos nesse ano, Sassá. Mas isso contando o Campeonato Mineiro também. Mas ele fez só um gol no Campeonato Mineiro e os outros 17 na Série C pelo 21 jogos. Ele vai subir? Tá no Manaus, né? Amazonas, que é o rival do Manaus. O Manaus, que era o time que era mais conhecido de lá, caiu da Série C pra D. E o Amazonas tá pra subir da C pra B. Só que daí o Sassá tomou cartão amarelo nesse último jogo e tá suspenso da decisão, que é o último jogo que ele tá suspenso. Pra fechar a discussão desses times aí, eu achei esse time de 2018 simbólico pra algo que eu já falei em alguns podcasts atrás. Cada um torce do jeito que quer. Eu lembro de eu estar no Goiás e Curitiba na 36ª rodada. Eu e mais uns 50 pessoas nesse penúltimo jogo em casa, acho, cara. Ele já tá Coxa ganhou, né? O Alexandre. 1-0, o gol, acho que o gol do Alexandro. É ridículo aquele jogo, cara. Não tava nem o Wilson mais, porque ele já tinha operado. Não tinha chance de subir, nem tinha chance de terminar em 10º lugar. Eu tava lá xingando. Eu só bati palma pro Guilherme Parede, assim, ó, que foi o único que correu ali. Cara, desesperador. Não, esse time, cara, não salva ninguém ali, cara. Não, não salva. É não triste salva ninguém, ali. Cara. Esse Wellington Simeone foi a jogada mais bizarra que eu já vi. O cara chutava. O gol tava naquela direção, ele chutava. Aí os caras criticam o Wilson, coitado. Exatamente. Cara. Pelo amor time. Ele tava no outro também, pois né, cara? Ele é um coitado. É um coitado. Sofreu, né? O Wilson sofreu e honrou. Como eu mencionei, uma vez teve uma época que a gente precisava do Wilson bater pênalti e fazer gol. Foi esse time. Então é terrível. Gol de cabeça, sim. Mas enfim, quem viveu isso e quem tava lá no estádio em 2018, quiser abandonar o time que tá de saco cheio, isso daí tem todo o direito. Eu não vou abandonar porque eu sou um débil mental e tô aqui inclusive falando sobre o time. Então não enche o saco do coleguinha que tá de saco cheio. É até triste agora ver esses times aí, cara. Então vamos falar de coisa boa. Nós não vamos falar do Curitiba? Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar da expectativa aí pra gente fechar esse podcast. O Galo. Com o Galo. Não tem o Marcelino Moreno. Como que o Coxa deve entrar pra pegar esse Galo, que é o líder do retorno? É bom lembrar que deu uma melhorada aí. Não acho que seja o melhor time do mundo. Mas ainda tá melhorando e tal, mas não é um time aquele. Ele tem nomes individuais muito bons. Paulinho eles são, tipo assim, individualmente eles são bons, coletivamente nem tanto. Sabe qual que é a folha salarial do escolarismo, né? Vocês sabem qual que é a folha salarial do Galo? É uma das mais maiores. 20 milhões de reais por Ela deve ser só menor que a do Flamengo. 20 milhões. Flamengo e Palmeiras, né? Não, mas o Palmeiras eles andam vendendo jogador, né? O Palmeiras não é também de fazer a loucura, né? Mas enfim, o que se fecha, espera um contra-ataque? Eu acho que o Kozlowski tem que repetir a mesma estratégia que ele usou contra o Atlético. Inclusive, repetir o máximo que puder do time também. Com aquele mesmo sisteminha fechadinho, feijãozinho com arroz. Sem o Marcelino só. Sem o Marcelino, daí eu falei, eu colocaria o Andrei, né? Porque o Andrei, apesar de ele ser volante,
O André é aquele antigo camisa 8. Eu sou velho, né? Que vocês estão me falando que eu sou velho. Porque antigamente se jogava com 4-3-3, o 8 era um meia que marcava. Era o meia direita, né? Era o meia direita, só que ele marcava. Ele voltava um pouquinho mais. E o 10 era o meia esquerda. O 10 jogava lá na frente, virava quase um 4-2-4, assim, digamos assim. E o Andrei, acho que ele jogaria nessa função ali, tipo, sabe? Mais se aproximando Sem tanta obrigação defensiva, né? Existe a possibilidade de ele querer fazer isso com o Bianchi, né? Ele já jogou com o Bianchi sendo o cara que se aproxima. Já jogou com o Bianchi mais mas aí mas ele não tem as ferramentas. Só que ele não tem a qualidade que tem o Andrei. Porque o Andrei tem qualidade, cara. Sim. Você vê ele, o passe dele sai bem feito, sai com qualidade. O Bianchi é mais a correria. Vocês acham que ele vai reforçar esse meio, botar mais um volante, alguma coisa, se fazer? Não, eu acho que ele tem que repetir o Atletiba e só botar alguém no lugar do Moreno. Qual que é o meu medo? É ele botar o Robson. É o que eu ia falar. No lugar do Moreno e continuar. Daí o Diogo, o Robson e o... Bem provável que isso aconteça. É muito provável. Porque o Robson tava suspenso no Atletiba e volta agora. Só que daí, cara... Não, aí é sinal atestado. Acho que você matou aí. Vai dar errado, cara. O Robson tinha que voltar pro lugar do Diogo, porque o Robson faz exatamente... Os dois fizeram a mesma função. Aquele trabalho sujo de voltar pra marcar, travar o zagueiro lá, brigar com... E o Robson é bom de porrada com o zagueiro lá. Nisso ele é bom. Sabe? Então ele devia fazer o Robson jogar na dele, não inventar isso de botar o Robson do outro lado. Se for pra inventar, inventa com outro cara que tem mais qualidade. Que é o Andrei. Mas o Andrei não é meia, não é atacante. Cara, mas não tem ninguém pra botar ali. Nós não temos um cara que chegue nem perto da função. Nem meia de qualidade no elenco nós não temos pra colocar ali. Sabe? Tipo, o que ele vai inventar? Não tem muito. Não tem muito o que inventar. E eu concordo com o Requena, tem que tentar repetir o máximo possível, lógico. Inclusive a estratégia do jogo. Porque o Moreno já tá fora, então 100% não dá, mas o máximo possível, inclusive a estratégia, que é, como eu citei no início do podcast aqui, é a estratégia que deu certo esse ano, o jogo direto, embate físico, só que, como o Murilo citou, o escolarismo é isso também. O Galo melhorou nisso. O Galo ficou uma consistência defensiva maior com o Filipão nesses últimos jogos. Bola estourada no Hulk e Paulinho. Os caras decidem lá, né? Mas eu acho que... Então, aí que eu não sei como é que vai ser esse funcionamento. Mas eles vão ter que atacar a gente. Se o Coxa vai dar a bola pra eles atacarem e o Coxa aproveitar esse... O problema é tomar o primeiro gol e não ter o espírito do Atletiba, né? Se não entrar com o espírito que tava no Atletiba... É difícil. Porque se for comparar a qualidade... Não tem. Não tem comparação. Por nome, não tem. Só que daí, eu recebi as imagens ali do gramado, da novo estádio, né? Do Galo. Arena MRV, né? Arena MRV, que foi inaugurada recentemente. Vocês forem procurar lá, o gramado tá horrível. O gramado não vingou. Eu acho engraçado isso no Brasil, cara. Eu não consigo entender o que acontece no Brasil, cara. Não dá pra entender. Você vê aqueles campeonatos europeus, os gramados tudo uns tapetinhos, é tudo grama lá, cara. Um país frio, inverno, chuva. Neve. Inglaterra, cara. Inglaterra chove mais que Curitiba, cara. Você vai ver os caras com os tapetes. Aqui o sol. Aqui, cara, os caras com perfeita e não. Mas a Inglaterra já teve a época dos gramados muito ruins. Eu acho que depois eles mudaram o negócio e tiveram que melhorar. Né? Se o gramado continuar muito ruim, né? Tem mais 3 dias aí. Não que isso vai mudar, fazer um milagre. Vamos passar uma tinta pode ser lá, que daí né? Esse jogo aí que o Curitiba tá fazendo aí de zagueiro chutando lá pra melhor frente, pra nós. Fica melhor pra nós. Melhor pra nós. Uma palavrinha final aí. Assim, eu não tenho esperança de escapar do rebaixamento mais, como a gente falou, né? Eu sou cristão, eu acredito em Deus, então acredito em milagres. Então, tô à espera do milagre também, porque ou a gente cai ou vai ser histórico. Então, de qualquer jeito, quando você já aceita, fica legal. Vou me divertir ali. O Atlético Mineiro é o líder do retorno ali, enfim, nome por nome, só o ataque deles ali, pelo amor de Deus, Paulinho e Hulk perto da gente. Se você voltar alguns jogos atrás, pensar que o Henrique e o Kuzevic vão marcar o Paulinho e o Hulk, você começa a ficar nervoso já. Então não tem muito como a gente competir. Tem que repetir a estratégia e ver o que acontece, sabe? Não tomar um gol logo e conforme for desenrolando o jogo, pode acontecer alguma coisa. Não acho que vai acontecer, mas pode acontecer. Se você voltar ali, esse time do Atlético Mineiro jogou contra as reservas do Inter e era pro Inter ter ganhado esse jogo. Eles ganharam de 2-0, mas os reservas... não tá jogando bem. Os resultados ali... porque você falou que é o escolar, mas é o estilo do escolar, sempre foi assim. É o estilo do escolar. O time não joga bem, mas ganha de 1-0. Sim. E os reservas do Inter quase ganharam aquele jogo. Eles perderam 2-0, mas é porque a bola não entrou. Enfim, o que acontece, às vezes, tomaram 2-0. Mas aqui nós mesmos, nós perdemos pro Galo no fim, lembra? Sim. Gol de pênalti no fim do jogo.
Enfim, sei lá, acho que Não, foi foi, uns 40. foi no acracréscimo já. É, Foi nos foi 40 acréscimos. e pouco, né? Não, acho que não foi nos acréscimos. Não, foi uns 40. Passou dos 35. Sim, tinha é verdade, 40. É, uns 40, E o entendeu? Coxa numa fase ruim, né? E tava naquela fase desgraçada, ela não tinha superado ainda. Tava numa daquelas fases A primeira desgraçadas fase- do ano. A primeira fase desgraçada. Aliás, a última vitória do Coxa contra o Galo lá em Minas Gerais foi em 2014. Gols de... Leandro Almeida Ó, acertou um. e Carlinhos. Aí, ó, Ó, parabéns. O que ele não memória acertou do no Glauco, quiz na semana aquilo de lá- passada... Aquilo de lá, pessoal. Foi uma tava armadilha. escolhendo o jogo. Foi uma armadilha. Foi uma armadilha, foi uma estratégia. sabe? Vou perder no quiz pra ganhar no clássico, né? Não, você deixa o rival se empolgar, você fala, não, tá aqui, eu tô aqui, vamos sair na Mas é que a gente tá? esquece as coisas, os caras não esquecem. Eles ficam... Não, mas o Aí quiz você tava deixa, difícil. Você engana, é estratégia, rapaziada. Você tem... Isso. Mas deu certo, funcionou. E esse jogo de 2014 é emblemático. O pessoal tem que lembrar, o Curitiba tava numa dificuldade em 2014, fez um primeiro turno horrível com o Celso Ruth, tava lá em último lugar também, daí o Celso Ruth saiu, nem lembro quem que assumiu, mas daí já deu uma melhorada, e o Curitiba tava brigando ali contra o rebaixamento e era a aposentadoria do Alex. E era o penúltimo jogo do campeonato. Marquinhos Santos? Pode ser. Foi Marquinhos. É a 37ª rodada desse jogo contra o Galo. Ninguém esperava lá, o Coxa fosse... Fazia também um tempão que o Coxa não ganhava do Galo. O Coxa fez um jogo, deu tudo certo. Daí o Curitiba se livra do rebaixamento já naquele jogo. Então a despedida do Alex, que era a 38ª rodada no Couto contra o Bahia, foi um jogo comemorativo. Então deu aquele alívio ali, porque foi a salvação numa rodada Eu acho que nós anterior. vamos ganhar esse jogo do Galo. A minha tese, René Simões. Boa. Eu vou adaptar a tese do René Simões para esse jogo contra o Galo. O René Simões fala que quanto mais você ganha, mais perto da derrota você está. Então, quanto mais tempo você está sem ganhar, nós vamos ganhar. Mais perto de ganhar isso. Mais perto de ganhar está, entendeu? Mas então... agora o Curitiba ganhou, então. não, mas eu digo Do Galo. né? Já que você já tá tanto tempo sem ganhar no Galo, uma hora nós vamos ganhar. Não, e a última Vai ser vitória contra o Galo foi no Couto. 2016. Foi 2016. E, Rafael Veiga eu e até- Gladiador. eu até recomendo o pessoal ir procurar 3 a 0. esses gols no YouTube. Que o Rafael Veiga já dava mostra que ia ser o craque que ele é hoje, nesse jogo aí, ó. Mas é que o Veiga ele explodiu nesse campeonato. Vejam lá, em 2016, o gol que Cara, o Veiga fez Veiga contra acho o que ele Galo. foi vendido na metade do campeonato. Ele ficou aqui ainda, mas ele já Não, estava acertado, né? Ele só jogou 4 meses, porque Não tinha contrato. ele não tinha foi? contrato e ele nem era cogitado pra jogar. Daí o Ele conta essa história, né? Você viu? Juan. Eu vi uma história. Ele tava pra estudar, tava pra fazer faculdade. lá, Eu tava assistindo esse tempo atrás uma entrevista dele, ele falando que ele chegava no CT, não tinha nem roupa pra ele lá, ele tinha que pedir emprestado pros fora caras do lá, baralho. porque ele tava completamente fora Ele tinha da... estourado o limite da idade da base, então ele não servia pra base, não servia pro profissional. E daí, quando chega nessa situação, você é liberado. E daí ele jogou os últimos 3, 4 meses, se destacou de uma forma incrível, o Palmeiras já pegou e... Ó, tá aqui, ó, Que a multa era situação, bem né? baixa. Rafael Veiga, você você imagina- não conseguia identificar esse Não. talento Você mais imagina e não quantos- usar. Um dos muitos erros do Curitiba, né? Não, mas isso deve acontecer no Brasil inteiro, cara. Quantos caras sim, mas, que... o Não, mas Curitiba a isso. gente é campeão Ah, não, nessa, nós somos. nessa desinteligência aí, a gente manda muito bem, cara. Então é Não isso, tem. galera. Terminamos esse Pod Coxa com Valeu. esse tema aí, Rafael Veiga e essa desinteligência, mas com um clima diferente aí nesse podcast. Melhor. Voltamos aí, quem sabe, na semana que vem para falar de uma vitória sobre o Galo. E eu vou te falar uma coisa, naqueles prognósticos lá que você faz lá no site do GE, lá pra ver se você vai cair, né? Eu botei empatezinho, então empatezinho não é ruim. Aquele Então, empatezinho maroto ali, um pontinho. Praticamente 40 anos de Curitiba e o cara não aprendeu nada ainda. Cara. É isso, galera. Valeu, um abraço. Não, também, né, cara? Não me sacaneie, pô. Acabou. Tchau. Tchau, galera.